Boa noite a todos, senhoras, senhores, internautas que nos acompanham pelo site da Câmara Municipal. De acordo com a resolução número 254/2013, de 20 de maio de 2013, solicito ao vereador Ailton que faça a leitura de um versículo bíblico e, em reverência à palavra de Deus, solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. Leitura do livro de Isaías, capítulo 45, versículos 22, 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: Volvei-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e sou o único. Juro por mim mesmo, a verdade sai da minha boca, minha palavra jamais será revogada. Todo joelho deve dobrar-se diante de mim. Toda língua deve jurar por mim, dizendo: é só no Senhor que se encontra a vitória e a força. Amém. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Eu queria comunicar aos nobres vereadores que a direção do CONSEG pediu que eu passasse a todos, no dia 28/4, agora às 15 horas, vai ter mais uma reunião do CONSEG e ele estende aqui para todos os vereadores, 28/4 às 15 horas. Passamos ao expediente. No expediente do dia, nós temos em mãos a atas das sessões realizadas em 7 de abril e 8 de abril, que foram encaminhadas cópia às mesas dos vereadores. Eu coloco as atas do dia 7 do 4 em... Eu posso colocar dia 7 e dia 8 aí, nobres colegas? Estão de acordo? Eu coloco as atas do dia 7 e do dia 8/4 em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As atas 7 e 8 de abril de 2014 foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao expediente do dia. No expediente do dia, nós temos a proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2014, que será incluída na ordem do dia para a primeira votação. Projetos de lei do Executivo número 18 e número 20 de 2014, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Os projetos 17 e 19 serão retirados da pauta para aperfeiçoamento. Temos em mãos o balancete da receita e da despesa do Poder Executivo. Referente ao mês de março, eu encaminho à Secretaria para que deixe à disposição das comissões competentes. Expediente da Câmara Municipal, nós temos o projeto de lei do Legislativo número 03/2014, que está sob vistas do vereador Luiz Geraldo Cardoso, que também foi retirado da pauta, viu, vereador? Até porque nós estivemos conversando com o pessoal do Departamento de Engenharia e nós vamos tentar ver se a gente consegue chegar num consenso. Tá bom? Você chegou a ver alguma coisa, vereador? Eu só comecei a ler, eu vi esse episódio da minha mãe, tem pouco tempo. As duas vezes que eu fui ali para tentar falar com a minha, ela vinha uma vez por semana, só que rapidamente foi embora. Tá certo. Aí eu comecei a falar com o Cleber e fiquei de voltar lá para poder esclarecer. Então tá bom, vamos ver se a gente consegue ajustar isso aí, correto? Expediente de terceiros, nós temos ofício do Ministério da Saúde referente a repasse do município. Eu solicito à primeira secretária que proceda a leitura. Foram recebidos 7 ofícios do Ministério da Saúde, informando um total de R$ 127.808,67 repassados ao município. Também do Ministério da Educação, referente a repasses, que a primeira secretária falará na leitura. Foram recebido um ofício do Ministério da Educação, informando um total de R$ 106.756,40, repassados ao município. Também o ofício recebido da Caixa Econômica Federal, informando o termo de compromisso com o município de Viradouro. Ofício 29 de 2014, São José do Rio Preto, 8 de janeiro de 2014. A Sua Excelência, Senhor Presidente, Câmara Municipal de Viradouro. Assunto:
termo de compromisso celebrado entre o município de Viradouro e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente da Câmara, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos da celebração do termo de compromisso destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União, número 792.674, de 2013, processo 101.0030-14, que tem por finalidade galerias pluviais onde os logradouros, objetos de intervenção, já estão pavimentados e com os respectivos passeios públicos também pavimentados. O valor repassado por conta é de R$ 245.850, tendo o município de Viradouro se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 4.750,15, correspondente a 1,90% do valor de investimento. O prazo previsto para a execução do empreendimento contratado é até 20 de maio de 2016. Quaisquer informações adicionais relativas ao termo de compromisso referido poderão ser obtidas a qualquer tempo junto à Superintendência Regional. Respeitosamente, Nelder Tarsos Cavalheiro Honorato, gerente de filial, e Fernando Tadeu da Costa Passos, superintendente regional. Nós temos também um ofício recebido da Câmara Municipal de Matão, pelo presidente Aguinaldo Navarro de Souza, e eu solicito à primeira secretária que faça a leitura. Ofício 318 de 2014, Matão, 25 de março de 2014. Ilustríssimo Senhor, cumpre-nos, através do presente, encaminhar a Vossa Excelência cópia de requerimento 168 de 2014, de autoria do vereador Aparecido do Carmo de Souza Cidinho, aprovado em sessão ordinária realizada no dia 24 de março de 2014. Vale-me do ensejo para reiterar os protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Aguinaldo Navarro de Souza, presidente. Temos em mãos também duas indicações do vereador, de autoria do vereador Edson Luiz Franco, que eu solicito ao segundo secretário que faça a leitura. Indicação. O vereador que esta subscreve em atendimento à solicitação de populares nos termos regimentais indica ao excelentíssimo prefeito municipal que, em caráter de urgência, determine ao setor competente a verificação da classe dos condutores e das respectivas categorias de veículos que eles andam dirigindo, bem como se estão capacitados para dirigirem ambulâncias coletivas e escolares, além de se considerar o desvio de função. Desta forma, o Executivo estará promovendo atitudes para se evitar acidentes com os passageiros e transeuntes, bem como a respeito à legislação pertinente a cada assunto. Vereador Edson Luiz Franco. Indicação. O vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica ao excelentíssimo prefeito municipal que, em caráter de urgência, efetue reparos nos pedalinhos existentes na Praça Major Manuel Joaquim, área central da cidade. Desta forma, o Executivo estará promovendo atitudes para dar condições para que as pessoas continuem exercitando no local como de costume. Vereador Edson Luiz Franco. E por fim, nós temos em mãos uma indicação de autoria dos vereadores Ernei Antônio de Paula, Manuel Aparecido Brandão, Fabiana Lourenço da Silva Siviero, Ailton Ferreira e Julimar Pelizari, que solicita ao segundo secretário que faça a leitura. Indicação. Indicamos ao chefe do Poder Executivo Municipal que providencie o calçamento em torno da EMEI, professora Eunice Passalongo Gibran, em locais que ainda não constam benfeitorias, pois o calçamento existe somente em frente à escola. Justificativa. A presente propositura tem como objetivo ampliar e promover as políticas sociais e de infraestrutura de nossa cidade,
O referido calçamento é necessário melhorando o acesso de alunos, professores, funcionários e demais usuários que trafegam pelos bairros, principalmente em dias chuvosos, contribuindo ainda para o melhor aspecto do local. E por entendermos a importância dessas proposituras, pedimos ao chefe do Poder Executivo que seja providenciado com a maior brevidade possível. Os vereadores Ernei Antônio de Paula, Manuel Aparecido Brandão, Fabiana Lourenço da Silva, Ailton Antônio Ferreira e Julimar Pelizar, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desta Casa de Lei a seguinte proposição. Iniciamos agora a palavra livre. Palavra livre. Vereador Edson. Excelentíssimo senhor presidente, componentes da mesa, aos colegas, aos funcionários, ao auditório, boa noite. Senhor presidente, eu estou preocupado e acredito que todos nós estamos. Essa indicação que eu fiz aí, a respeito da verificação da classe dos condutores de veículos automotores, que estão dirigindo com categoria inferior, que estão habilitados, alguns dirigindo ambulância, coletivos escolares, sem o curso adequado de primeiros socorros, de condução de escolares, está me preocupando e preocupando muita gente. Porque eu estou vendo, e várias pessoas da cidade também estão presenciando, pessoas que nem funcionários são dirigindo esses veículos. Eu tomei a liberdade para fazer essa indicação ao senhor prefeito. Já comuniquei o órgão de trânsito do município, fui pessoalmente lá, falei com o NIL. Infelizmente, não vi tomada de providência. Quero requerer aqui a Vossa Excelência que encaminhe cópia dessa indicação, lógico, o prefeito está dirigindo ele, mas para as autoridades constituídas do trânsito, diretor da Ciretran, a Polícia Militar, para, infelizmente, evitar que um mal maior venha acontecer no nosso município. Né? Porque são situações que não pode acontecer, ou melhor, continuar acontecendo em Viradouro. Muito obrigado. A palavra continua livre. Vereador Julimar Pelizar. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite a todos presentes. A respeito da indicação do nobre colega, eu só queria justificar só um fato aqui. Os motoristas que vêm atuando hoje atuavam na administração passada, do qual o nobre era presidente da Câmara também. Exercia a tua função hoje, presidente. Providência nenhuma foi tomada. E mais, há uma, da minha parte, que eu posso dizer, irresponsabilidade? Eu acredito que sim. Tem um decreto do prefeito anterior, de 27 de junho de 2011. Fica incluído, de forma autorizada, não imposta, a seguinte atribuição a todos os cargos do quadro de funcionários públicos do município de Viradouro: dirigir veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Viradouro. Um decreto do prefeito anterior, do qual o nobre também estava nessa casa como presidente. Então, assim, falar do presente é fácil, voltar no passado ninguém quer. Os motoristas que estão atuando hoje são os mesmos motoristas que atuavam na administração passada. E ao contrário de algumas palavras dele aqui, na época eu não me lembro, tem até filmagem de muitos motoristas que realmente não era funcionário. E dirigia veículo oficial do prefeito,
descia no barracão, pegava qualquer tipo de veículo. Isso aí a gente tem até filmagem que possa provar. Agora, essa questão de alguns motoristas que não estão habilitados para o veículo, eu concordo. Tem que estar habilitado, sim. Se está no ônibus, tem que ter o coletivo. Se está na ambulância, tem que ter urgência e emergência. Pelo até o meu conhecimento, eu acredito que tenham. Pode ser um caso ou outro aí, porque a deficiência do quadro de motorista hoje está precária na prefeitura. Então, pode ser que um caso ou outro tenha acontecido. Se está acontecendo, realmente o prefeito tem que tomar uma providência. Mas o decreto está aqui, foi de 2011 e foi do prefeito anterior, do qual o senhor encontrava na presidência. Obrigado. A palavra continua livre. Vereador Manuel Brandão. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros da mesa, caros colegas vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet, a todos, muito boa noite. A minha vinda nesse momento à tribuna é para comentar alguns temas que já foram comentados aqui em outras oportunidades e que, no momento, não tinha a informação necessária para comentar o assunto. Busquei essa pesquisa, essas informações, e volto aqui para me posicionar com relação a elas. Na sessão anterior, os que aqui estavam presentes, os que acompanharam pela internet, e todos aqueles que desejarem ver poderão fazê-lo no site da Câmara Municipal, onde ficam gravadas as sessões que aqui ocorrem, e essa está gravada. Na sessão anterior, nós tivemos 2 comentários feitos pelo nobre colega vereador Lindóia, aos quais eu gostaria de me referir. O primeiro foi com relação, e quero de antemão dizer que não comentarei todas as questões, mas aquelas que me chamaram mais atenção e as quais eu fui pesquisar para poder encontrar os fatos como realmente aconteceram, porque da forma com que foi colocado me causaram uma certa estranheza e uma grande preocupação também. O vereador citou aqui o Diário Oficial, que no momento Vossa Excelência falava de 27 de maio. Na verdade, 27 de maio ainda não tinha passado, era 27 de março. 27 de março, feita tal correção, buscando em 27 de março, nós encontramos algumas das falas que Vossa Excelência colocou aqui. A primeira delas, com relação aos calçados comprados pela companhia de dança. E eu gostaria apenas de colocar que naquele momento em que Vossa Excelência falava desses calçados no valor de mais de 16 mil reais, para ser exato, 16 mil reais, 16.121 reais e 80 centavos foram comprados de calçados para a companhia de dança. Acho que é necessário que primeiro a gente faça uma distinção, que não é comprado exatamente para o festival de danças, mas que tenha sido comprado exatamente para a companhia de dança. Com isso não estou dizendo que Vossa Excelência tenha falado que tenha sido para o festival. Falou exatamente que tinha sido para a companhia de dança. No valor de 16 mil reais, a gente pode inicialmente achar que é um valor exorbitante. Mas se nós considerarmos que neste valor foram compradas sapatilhas para o balé, sapatilhas para o jazz infantil, sapatilha para a ginástica rítmica e sapatos para o sapateado, além de botinha para o jazz dos alunos maiores, nós vemos que são vários tipos de calçados que foram comprados. E que esses calçados não são usados uma única vez, não são descartáveis. São calçados que ficam sendo usados durante todo o tempo na escola de dança, pelos alunos da escola, a título de empréstimo, para que eles devolvam somente ao final do ano,
mas em todos os dias que ali estão nos seus treinamentos, eles usam, essas crianças usam esses calçados. E usam esses calçados quando vão à Rede Record, quando vão à Rede Globo Televisão, quando vão se apresentar levando o nome do município lá para fora. Então eu diria, com toda a propriedade, é uma opinião particular, que os 16 mil reais usados para a compra de calçados para a companhia de dança são bem empregados. E assim devem ser. Porque numa condição em que nós estamos, em que a nossa juventude, o que tem de cultura é beijinho no ombro, o que temos de cultura é a situação em que estamos mergulhando nossas crianças numa terrível pobreza cultural. O momento em que se aplica dinheiro na cultura, se não está se tendo gasto, está se fazendo investimentos. Tá? Então, portanto, fica esta minha defesa com relação à companhia de dança, quem rendo aqui todos os parabéns necessários e que são merecidos por aquela companhia. O segundo, trata-se de uma questão bastante matemática, que foi trazida aqui pelo vereador, quando falava da questão do som no município. Que o serviço de som teria sido feito um prolongamento uma prorrogação contratual no valor de R$ 41.246,40. E disse na ocasião, vereador, que eu achei assim bastante curioso a parte dos cálculos, que se colocássemos um valor razoável de mais de R$ 20, Vossa Excelência colocava naquele momento, nós teríamos em 6 meses, para o qual foi feita a prorrogação contratual, em 6 meses, nós teríamos que trabalhar no mínimo 10 horas por dia neste valor, para que se chegasse ao valor de R$ 41 mil e os centavos que aqui eu citei. Seriam 10 horas por dia, como disse Vossa Excelência, nem mesmo seria possível, porque a nossa lei não permite que trabalhe 10 horas por dia. Mas aí eu fui buscar o contrato, e aqui eu disponibilizo para os interessados. Então nós temos no contrato, na cláusula terceira, no item 3.1, que trata do valor, o seguinte: o presente termo de prorrogação tem um valor de R$ 41.246,40. Ou seja, esse valor é o total dos itens restantes no contrato que restam a ser requisitados pelo contratante conforme tabela abaixo. Vejamos, são serviços que restam a ser requisitados. Serão requisitados ou não, e se não forem, não serão pagos. Mas não podemos entender, por exemplo, dos R$ 41.246,40 serão pagos à empresa ganhadora da licitação, que é necessário que se fale que foi feito da maneira que a lei permite, por via do pregão. Não, não será pago isso, mesmo porque trata-se de uma prorrogação. E no contrato mãe, o contrato inicial, esse valor era maior, de R$ 51 mil, se não me engano. Estou aqui com o contrato em mãos. Desses 51 mil, durante 6 meses, e aqui eu tenho as notas, foi gasto apenas R$ 17.697,12. Então foi o que a empresa recebeu, os 17 mil. O restante não foi pago. Então não tem esse valor exorbitante de R$ 41 mil, que se faça uma conta, que se fale que vai precisar trabalhar 10 horas por dia para receber. De fato, precisaria, mas não foi trabalhado, portanto não recebeu isso. Recebeu os R$ 17.697,12 nos 6 meses anteriores. Agora, na prorrogação, é de se esperar que se tenha algo girando em torno disso, e não dos 40 mil. Então, Vossa Excelência, como uma pessoa bastante esclarecida, conhecedora, tendo sido prefeito já desse nosso município, deve conhecer como isso funciona. Não trata-se simplesmente porque se fez o contrato que se vai gastar aquele valor ou que se vai pagar aquele valor. Lembrando ainda que com relação aos valores das horas, é necessário que saibamos que há uma contratação de serviço de propaganda volante com veículo automotor de pequeno porte, que são os carros normais que andam aí pela rua. Então, aqui uma previsão de 663 horas, que não necessariamente serão
realmente solicitadas e gastas, num valor de apenas R$ 18,40, e não de 20 e alguma coisa. Um valor de apenas R$ 18,40. Mas também tem a contratação de serviço de propaganda volante, com um veículo automotor de grande porte, no caso trio elétrico, que fica num valor de R$ 127 a hora. Então, o que eu gostaria de esclarecer é que o valor de R$ 41 mil, que realmente seria de assustar, este valor não foi pago à empresa e não será pago se este trabalho não for realizado. Mas apenas um valor, repito, de R$ 17 mil, pouco mais de R$ 17 mil, foi o que gastou nos outros 6 meses. Tá? Fica aqui então o meu posicionamento e então agradeço a todos pela atenção. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Vereador Lindóia. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, pessoal que nos assiste aqui no plenário e os internautas. Eu não viria na tribuna, mas como fui citado, eu teria que vir aqui dar o meu comentário. Bom, eu disse que foi feito uma prorrogação de contrato no valor, sim, de R$ 41 mil. E que no contrato, na prorrogação, dizia que seria para 6 meses. Não disse que iria executar todo o serviço. Só que se fosse executar aquele valor, não teria nem como executar aquele valor. Principalmente como o nobre colega citou aqui, é R$ 18 a hora. Daria muito mais de 10 horas. É isso que eu quis explicar. E eu quis explicar também que comparar investimento, como o vereador colocou aqui, eu acho ótimo o investimento. Como citou no pessoal da escola de dança. Só que eu acho uma coisa, enquanto se investe e se aplica em uma área, outra área está deficitária. Então, a saúde está deixando a desejar. Não sei se todos concordam comigo, mas está deixando a desejar em Viradouro. Eu já vi companheiros da tribuna do próprio partido concordando com as minhas palavras. Bom, então, o que eu quis dizer foi esse detalhe, que saiu a prorrogação no Diário Oficial do dia 27 de março. Bom, também, com relação às sapatilhas, eu já queria fazer um pedido aqui para o senhor presidente, que seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando cópia dos empenhos das notas fiscais das aquisições das sapatilhas. Quem assistiu Pequenas Empresas e Grandes Negócios esse final de semana, vai saber do que eu estou dizendo. Inclusive, uma empresa que trabalhava em São Paulo, inclusive, veio para o interior, próximo aqui à nossa região de Ribeirão Preto, inclusive, que trabalha nesse segmento. E a hora que eles falaram de determinados valores, existe sapatilhas e sapatilhas. Como existem profissionais e profissionais, cada qual tem o seu devido valor. Então, eu também fiquei abismado com aquela situação. Porque quando se investe muito num determinado segmento, em outro segmento falta, como diz o outro. Se você for num postinho de saúde, a maior parte não existe os médicos. E os médicos são contratados para trabalhar 8 horas, ou 6 horas que seja. E você vai no postinho e não tem médico para trabalhar, para fazer os atendimentos. E, como já estou aqui na tribuna, eu vou dizer a vocês que eu até concordo em certo ponto com o nosso colega Julimar, como também concordo e parabenizo o doutor Edson aí nessa indicação, que isso é muito importante. E vou dizer a vocês, eu já presenciei, por mais de uma vez, funcionários, pessoas que, inclusive, são carga em comissão, dirigindo veículos da prefeitura, e até caminhões. E não são todos que veio da outra administração, vereador. Nesse ponto que eu discordo do vereador. Eu tenho vários outros motoristas que estão dirigindo conduções escolar, sem o curso, dirigindo ambulância, também sem o preparo devido, e que isso pode causar um grande transtorno, se Deus o livre guarde, for deparado com uma pessoa que cai aí
na cidade aí, num acidente, ou desvia num buraco, qualquer coisa, e cai com a motocicleta, e ele vem ter uma fratura exposta. Como que essas pessoas que não têm esse preparo vai fazer os primeiros socorros? Então, é o que mostra na televisão constantemente. Quando ocorrer um acidente, não coloque a mão no paciente. Primeiro, faz todos os procedimentos com as pessoas que tenham o curso, que tenham a capacitação, para depois conduzir ela até uma unidade de saúde. E essas pessoas, que inclusive alguns estão dirigindo, não têm esse preparo. Então aí que fica a preocupação nesse sentido. E num outro ponto, quero parabenizar, não me lembro o nome, porque me passou assim por cima, essa semana que passou, a minha mãe, embora tenha convênio de saúde, mas foi passado pelo pronto-socorro. Minha cunhada, quem levou, em razão logo após o ocorrido com ela. E deixo registrado aqui, lá tem o nome da médica, foi muito bem atendida, uma médica nova, um excelente profissional, se não me engano, acho que é de Goiânia, ela faz residência na USP, aqui em Ribeirão Preto, acho que na USP, e estava trabalhando aqui no pronto-socorro. Então, que seja registrado também essas palavras de elogio e agradecimento pela essa profissional e os funcionários que atenderam minha mãe lá. Muito obrigado. A palavra continua livre. Vereador Julimar. Eu volto à tribuna para fazer mais uma justificativa. Realmente, os motoristas que estão hoje, sim, os que estavam no passado, Lindóia. Eu não queria citar nome, mas vou citar alguns. O Wilson, que é o Gibi, o Carlinho, o Itamar Polícia, que era polícia, a gente trata de Itamar. Tem o Sidão, tem o Pedrinho, são motoristas sim que faz os plantão. Agora, como eu disse, há uma deficiência de motorista, que às vezes para buscar uma alta, para buscar um paciente que não é maca, um paciente que está sentado, aí sim às vezes você acaba aqui usando um que não é motorista da ambulância. Baseado num decreto que eu acabei de dizer agora, de 2011, do prefeito anterior. Então, se tem alguma coisa ilegal, ela vem lá de trás, é isso que eu quis dizer. Porque lá atrás ninguém falava nada. Em cargo comissionado na época, eu não queria dizer nome, mas vou citar, tinha o Claudinei, que era funcionário do hospital, você sabe que não era motorista, e ele trabalhava de plantão na ambulância. Ele era em cargo de comissão e fazia plantão na ambulância. Então, veja bem, o erro está lá de trás, mas vamos corrigir, tá certo ele? Vamos corrigir. Só que vamos voltar, não vamos jogar só pedra na administração presente que está passando, o que está passando hoje. Em questão dos PSF, eu não sei se é... E não tinha motorista? Quem era o motorista? O Claudinho? Contratado pela administração passada e estava lá pela administração passada. A administração anterior que tirou. Porque até eu citei o nome dele aqui na tribuna, que era um dos caras que mais destruía veículo na prefeitura. Eu citei nome aqui, eu tive coragem de citar o nome aqui. Que tinha motorista destruindo. Na época, até o Ailton, não somos todos motoristas, eu falei, não estou generalizando, estou falando alguns motoristas, era um deles. Então foi tomado sem a providência, nesse caso. E tem sim, alguns motoristas que puxa aluno, tal, que tem coletivo, que vence. Mas o prefeito, se eu não me engano, já foi feito um decreto, porque sempre que quando o prefeito leva um curso, eu até falei com o Tiguera há um tempo atrás, logo no início, que teria que capacitar esses motoristas. E quando o prefeito adquire um curso para eles não querem fazer. Aí o prefeito falou, não tem um querer mais. O prefeito fez um decreto, decretando que todos são obrigados a revalidar a carteira de coletivo, primeiros socorros, aos demais. Então o prefeito fez um decreto sobre isso aí.
A respeito dos PSF que você disse, eu vou ao contrário do que você falou, que é o seguinte, hoje sim tem médico nos PSF, nos 3 PSF. Hoje tem os 3 médicos no PSF. Você pode ir, caso não tenha, me liga que eu te acompanho lá. Até porque no PSF 2 se encontrava um médico da administração passada, que eu tive lá como vereador e chamei a polícia para ele. Eu não falei com o prefeito, não falei com o secretário da saúde. Eu cheguei lá, o médico estava atendendo os pacientes de porta aberta, disse que ele não fechava a porta. Eu falei, mas cadê a tua ética? Não existe uma ética médica? O paciente senta aqui, dependendo do que ele vai te falar, ele fica olhando para trás. Meu hábito, eu falei, não, seu hábito tem que mudar. E outra, quanto tempo você atende? Ele atendeu os 4 anos de administração passada, meia hora por dia, 30 minutos. Ele mesmo falou. Né, eu estou desde a administração passada, quer. Eu falei, não, quer não, meu amigo, não tem como. É claro, você sabe disso, você tem uma filha médica, você não vai conseguir hoje segurar um médico 8 horas dentro do PSF. Eu falei para ele, 8 horas não consegue segurar pelo salário que tem. Mas, meu amigo, no mínimo meio período você tem que atuar. 30 minutos não dá. Ele me chamou de merda. Eu falei, vou te mostrar o merda. Chamei a polícia. Fiz um boletim de ocorrência contra ele, para ele devolver o dinheiro da prefeitura, que ele trabalhava meia hora por dia e ganhava por 8. Aí, à tarde, ele ficou com medo e pediu as contas da prefeitura, exonerou as contas. Então, assim, eu também não vou dizer amém para tudo que o prefeito fala, de hipótese alguma. Só que também não posso deixar jogar barde de água fria no prefeito, sempre que a coisa vem vindo lá de trás. Eu acho que a oposição existe, a situação está aí, também não é assim, não vou deixar jamais. Do hospital, você diz que a saúde está ruim. Temos hoje médico nos 3 PSF, sim. Médico no pronto-socorro. Medicamento, tá, o período total. E tem mais, pode procurar que está os 3 PSF funcionando. Os 3 PSF estão funcionando, pode procurar. E tem mais, agora com essa conquista dos mais médicos, vão ser 2 médicos cada PSF o período todo. São 2 médicos, que conseguiu mais, tem 5 médicos aí nessa questão de mais médicos que vão estar atuando junto no PSF. Remédio, não tem a burocracia que tinha. Primeiro, para você pegar um remédio, você tinha que levar a carteira de trabalho, o SIC, RG, onde você morava, quanto você ganhava, o da mãe, do pai, não sei o quê. Remédio é um direito de todos. Tem uma lei que te dá uma resposta aí, que é 80-80. Não se pegava. Se você pegar na administração passada, remédio era para quem queria e para quem eles escolhia. Hoje não tem isso. Está aberto para todo mundo, como você mesmo disse na tribuna, que remédio está aberto. É um direito do cidadão. Ele tem o direito. Questão de pôr assistente social lá, para pegar a tua carteira de trabalho, o teu RG, SIC, comprovante de residência. Não, isso não existe. Não existe, é um direito do cidadão. E o Maico viu que é direito do cidadão e está cumprindo com a questão dele. Igual a do óculos. O óculos não tem burocracia, é uma prótese. E ele tem o direito. Não tem. Então, isso aí a gente não pode falar. Não posso falar do prefeito, que ele está atuando corretamente. Do PSF, pode procurar saber que eles vêm atuando e eu cobro deles. Se não atuar, eu faço o que eu fiz com o cidadão passado. Eu fiz um boletim de ocorrência, todo mundo assustou. Vou fazer sim, porque ele tem que atuar, ele tem que trabalhar. Uma, que ele tinha que ter uma ética, e segundo, que ele não estava atuando, ele trabalhava 30 minutos por dia. Ele deixou claro para todo mundo que os 4 anos de administração passada ele trabalhou meia hora. Como é que eu ia fazer ele trabalhar? Falei, eu não vou fazer, quem vai fazer é a justiça. Mas que você vai trabalhar, você vai. Foi onde ele pediu conta para sair. Agora, é claro que a saúde não é uma saúde de primeiro mundo, Viradouro. Ela tem seus altos e baixos, como você mesmo pode dizer. Eu comentei com você de um raio-x, que a minha irmã pagou o raio-x no hospital. Ela não quis SUS, ela pagou, só que ela está esperando esse raio-x há mais de 2 meses, que não tem quem lauda esse raio-x. Então, quer dizer, realmente a saúde não está boa. Mas será que vem só do município? Será que é só o município que está ruim? Então, veja bem, você pagar um raio-x, você pagar um procedimento e não ter, é uma coisa, você concorda que a gente tem que chegar numa conclusão disso aí. Então, a gente não pode atirar só num. Vamos atirar em tudo onde está errado. Vamos chegar numa conclusão. Eu acho que está na hora da situação e oposição começar a pensar junto. Isso eu sei que não vai acontecer nunca. Jamais. Porque a gente conhece. Não consegue. Só que então está na hora de começar a pensar junto e não atirar de um lado só.
porque eu não vou ser injusto. Eu não vou ser injusto. E o que o prefeito está fazendo aí, eu vou deixar claro o que ele faz. Aonde ele errar também eu vou deixar. Como eu fiz um boletim de ocorrência, que eu achei que tinha que ser feito, e eu fiz um boletim de ocorrência naquele momento. E não vou atirar de um lado só. É só. A palavra continua ali. Vereador Edson. Senhor presidente, eu gostaria aqui de deixar claro, o vereador que me antecedeu disse que tem um decreto do ex-prefeito permitindo que todos os funcionários dirigissem o veículo. Se ele se lê a indicação nos termos que ela está, não estou dizendo funcionário, em nenhum momento que não era para dirigir veículo. E eu disse claramente aqui, que determina o setor competente a verificação da classe dos condutores e das respectivas categorias dos veículos que eles andam dirigindo, bem como se estão capacitados para dirigir ambulância coletiva escolar, além de se considerar o desvio de função. Está cheio de pessoas que não são funcionários, terceirizados, dirigindo o veículo por viaturas do município. Então eu não disse funcionário. Eu acho que funcionário, você está investindo na função pública, pode dirigir, mas cada um dentro da sua categoria. Então eu quero deixar muito claro isso aqui, certo? E mesmo que se houve alguma questão no passado, eu acho que o presente existe para gradualmente se corrigindo. Não justifica manter a situação, muito menos colocar em risco a integridade física das pessoas. Agora eu gostaria, senhor presidente, de tratar de um outro assunto aqui, que está causando grandes problemas para os funcionários do município. Até já tomei a liberdade, comentei com a Fabiana, de frente à prefeitura, e rapidamente com o vereador Manuel. Ele propôs aqui um projeto de lei permitindo a compensação dos créditos tributários. E na oportunidade, todos nós percebemos que o destino da legislação era permitir que alguma empresa que tinha que receber do município fosse possível a quebra da ordem cronológica. Lógico, se você se quebra a ordem cronológica, o município está antecipando o pagamento, que poderia ser 90 dias, 120 dias, é mais do que justo que o município ganhe com isso um valor de 10%. Agora, estender isso ao funcionário que ganha um mísero salário é um absurdo. Eu fui até a prefeitura falar com o diretor dos negócios jurídicos, eu não estava. Fui até o setor jurídico da prefeitura, eles ignoraram essa informação. E eu passando perto da prefeitura, vi a Fabiana conversando lá, chamei-a. Lógico que ela disse que também não concordava com isso. Na hora colocou eu para falar com o advogado, o secretário do negócio jurídico. Ele deu uns argumentos que não me convenceu, acho que nem a ela também convenceu, de que ele estaria usando por analogia a legislação aprovada pela Câmara, que recebeu o número 3.147, para cobrar do funcionário os 10%. Falei, mas espera um pouquinho, analogia é para beneficiar, em boa parte, nunca para prejudicar. Não, mas eu estou com a folha estourada e eu tenho que cobrar isso para poder liberar. E eu disse para eles, olha, mas se a folha está estourada, você cobrando pode liberar? Eu não entendo isso, eu acho que isso é um absurdo. Agora, eu até comentei com a Fabiana que alguma medida nós tínhamos que tomar para evitar isso aí. E digo mais para vocês, eu, aproveitando a oportunidade, fui ao Código Civil brasileiro, mesmo porque até fevereiro, quando foi promulgada essa lei, as compensações sempre foram feitas no município gerador, com férias, com licença-prêmio, independente dessa lei. Aí o Código Civil brasileiro trata do capítulo 7 da compensação. O artigo 368 diz o seguinte, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até que se compensarem. Ótimo, se o prefeitura me deve 100 e eu preciso pagar 100, extingue a obrigação.
É permitido. E lá embaixo, no artigo 380, fala mais. Não se admite a compensação em prejuízo do direito de terceiro. O que é cobrar os 10% do funcionário? Não é prejudicar o direito de terceiro? Eu acho que é. Então, eu acho que nós aqui, eu falo como vereador, representante da população de Viradouro, e nesse caso, especificamente dos funcionários, temos que fazer algum trabalho, ou legislativo, ou de convencimento, ou seja, administrativo, para que os negócios jurídicos da prefeitura resolvam essa questão. Porque, afinal de contas, é um absurdo se cobrar para compensar. Muito obrigado. Vereadora Fabiana. Boa noite, presidente, nobres colegas, público presente, internautas. Primeiramente, aquele dia que nós conversamos, doutor Edson, não que eu disse que eu concordava, eu ouvi o senhor, ouvi o secretário de Negócios Jurídicos, que eu estava contra, e que eu ia entender melhor. E fui lá buscar esse entendimento. O prefeito explicou o seguinte, com esse índice acima que é de conhecimento de todos, ele está buscando, como ele é procurado por funcionários que têm licença prêmia e que às vezes não está podendo gozar a licença agora, que nós estamos precisando do funcionário, eles preferem estar descontando em impostos. Como ele está com essa folha, ele buscou alternativas e é facultando, assim, quem quiser. Então, não é obrigado. É a única saída que ele achou agora no momento. Entendeu? Então, ele me convenceu, o secretário de Negócios Jurídicos está à disposição para voltar a explicar, para o senhor explicar melhor isso daí, é facultando, não é obrigado. E até, ele ficou até surpreso, porque tem muitos funcionários procurando ele e não está levantando as questões, está entendendo, porque eles estão mostrando. Muda que ela sobe. Ela sobe. Se você abre mão dos 10%, você não faz questão de subir a folha. Se você não abre mão dos 10%, faz questão de... Doutor, é 10%, essa licença é em descanso, não é em dinheiro. Ele vai estar compensando a dívida dele do que ele iria tirar em descanso. Os 10 dias de férias que você tem direito a receber, que é direito de receber. Férias, não licença prêmio. Férias. Certo. Se eu quiser. Se eu quiser. Mas é o funcionário que quiser. 10% do funcionário, não tem importância o índice da folha crescer? Não. Equipara. O valor que ultrapassar ali, ele explica direito, o secretário de Negócios Jurídicos. Ele explicou, ele deu a explicação matemática certa para a gente. Equipara nesses 10%, que foi até o que ele explicou para o senhor também. Equipara o quê? Não entendi. Esses 10% que o funcionário é onde ele justifica e equipara. Vamos fazer uma prática. Vamos admitir que você tem R$1.000 por mês. Você tem direito de 10%. Eu sugiro até para o pessoal entender, quem está em casa, a gente preparar para a próxima sessão, senhor presidente, com um gráfico tudo certinho para todo mundo entender. Porque o pessoal também não vai conseguir entender direito. A gente expõe no quadro. E a gente chegar a um acordo... Não, eu estou fazendo uso. Eu vou só concluir aqui. É só mais uma coisinha. Da minha parte fica isso. Sugiro que a gente faça o gráfico, traga certinho, para o pessoal entender melhor. E eu sugiro também que encaminhe aos órgãos competentes, senhor presidente, junto à indicação do nobre colega, o Edson, encaminha o decreto também. Tá? Tá bom. Só isso. Vereador Edson. A questão que eu queria deixar clara aqui para as pessoas mentalizarem é o seguinte. O funcionário que ganha R$1.000 por mês, ele tem direito a 30 dias de férias. Vamos arredondar, R$300 para receber. Não teria? 10 dias? 330. É um terço. Se ele pagar os 10% de 330, seria R$33 a menos. Esses 330 não aumentariam o gasto com a folha de pessoal? Aumentaria também. Não vai deixar de aumentar. Porque, afinal de contas, foi empenhado para pagá-lo. É isso que eu não entendo. Como é que compensaria?
Não tem como compensar. Se você autoriza o pagamento dos R$300, que é o direito às férias, você sobe o índice. Agora, pagando os 33 da prefeitura, pode. Se não pagar, não pode. É isso que é a questão. Eu gostaria que fosse convencido disso. E outra coisa, vereadora Fabiana. Não, o gráfico é o seguinte. A base legal para... A analogia numa lei que está dirigida para a empresa não pode ser considerada base legal. Porque nós estamos tratando de pessoa física e não jurídica. E ali, em nenhum momento, aquela lei, que foi, volto a dizer, iniciativa do vereador Manuel, faz menção a descontar de funcionário. Certo? Então, não se pode prejudicar. E eu li aqui o Código Civil Brasileiro, que também proíbe fazer isso. Então, por isso que eu digo para vocês, vamos tentar achar um meio, ou legislativo, ou administrativo, de resolver essa questão. Vereador Julimar. Como é que é? Não ouvi o que ele falou. Pelo que eu entendi dessa questão aí é o seguinte. Para quebrar a ordem cronológica, existe essa questão da empresa dar os 10%. Eu penso, não sei, vou confirmar, igual o Nobre disse, confirmar lá com o setor jurídico, que o prefeito estendeu dessa forma, porque ele tem como mostrar para o Tribunal de Contas que o município também está tendo uma vantagem em pagar o funcionário. Mas isso não entra em férias, não, porque se ele tem 10%, se ele vai dar 10%, então ele não está dando nada, é 6 por meia dúzia. Aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão seria em licença-prêmio. Quem tem a licença-prêmio aos 90 dias, caso queira receber, se ele dá esse 10%, o prefeito tem como justificar para o Tribunal de Contas que ele está tendo, sim, um benefício daqueles 10%. Só que sobe a folha, com certeza, não vai deixar de subir a folha. Só que se ele não tem os 10%, ela vai subir mais ainda. Ué. Não. Ué. E ele fica os 10% aonde? Eu levo para casa? Não, a compensação, não na folha. Você recebe a compensação, não na folha. Ele fica, de qualquer forma, ele fica dentro do setor público. Ele não fica os 10% ali? É uma forma do prefeito justificar. Isso, é meu pensamento aqui. Eu não sei se também está o correto. Veja bem, vamos confirmar com o jurídico. Eu penso dessa forma. Até porque é facultativo, não é obrigatório. Se eu tenho licença-prêmio, se eu vou lá, o prefeito fala, eu tenho isso aqui, eu falo, não, eu quero desfrutar dos meus 90 dias. Não é obrigatório? Mas é opcional, doutor. É opcional. Eu tenho. O que pode fazer? Não, mas aí também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí é feijão com arroz, não dá. Vamos no fundamento do negócio. Vamos, facultativo, não é obrigatório, o funcionário vai lá, e todos até agora, que tem lá seus 90 dias, que não quer tirar, quer trabalhar, adquiriu, não reclamou, o prefeito, coisa e tal. O prefeito tem como justificar o Tribunal de Contas, que está segurando ali esse 10%, segundo alguma informação que veio até mim. Mas eu vou atrás. Eu prometo que vamos atrás, sim. Vamos ver como foi um projeto aí do nobre vereador. Eu acredito que ele também já está raciocinando ali. A cabecinha já está. Então, é só não pôr muito fogo e tentar apagar o foguinho que está. A questão aqui é tentar levantar o fogo. E eu não vou deixar ele levantar. Eu vou abaixar ele de qualquer forma. Eu abaixo ele. Vereador Manuel Brandão. Silêncio, por favor, mano.
vou pedir um silêncio. E eu, amigo, eu gostaria, quando tem essa dificuldade, procura o secretário de saúde. Você chegou a falar com o secretário de saúde? Olha, eu vou pedir para que você se mantenha em silêncio, por favor. Vereador Manuel Brandão, se você se manifestar mais uma vez dessa forma, eu vou pedir que você se retire da sessão, tá bom? Vereador Manuel Brandão, com a palavra, por favor. Obrigado, senhor presidente. Eu só vim à tribuna aqui mais uma vez, por causa de todo esse debate com relação aos 10% supostamente cobrados de desconto daquela pessoa que queira trocar a sua licença prêmio pelos impostos por elas devido à Prefeitura Municipal. O vereador Edson muito bem colocou aqui que a lei de minha autoria não contempla os funcionários públicos. Porque eu gostaria muito de ter feito uma lei que contemplasse o funcionário público, mas que contemplasse da seguinte maneira: pesquisei exaustivamente essa questão. Não existe, disse o vereador Edson, eu confirmo, não existe base legal para que se faça o funcionário dar 10% de desconto. Mas o que está acontecendo, e muito bem foi colocado pelo vereador Julimar, não é a obrigatoriedade dele dar os 10% de desconto. Há uma proposta. A proposta é indecente? Pode ser. Mas ele vai entrar no acordo se ele achar que é vantagem para ele. Ele não é obrigado a dar esse desconto. Agora, os nobres colegas, todos aqui sabem que, infelizmente, não há base legal nesse país para que se obrigue ao poder público a pagar a licença prêmio vencida na data que for requerida pelo funcionário. Era isso que eu gostaria de fazer. Busquei exaustivamente e peço a todos que, caso encontrem uma saída para isso, vamos colocar nessa casa. Para que, uma vez que a licença prêmio esteja devidamente vencida e o direito esteja configurado, que o poder público, então, seja obrigado a pagar a esse funcionário no momento que ele fizer o requerimento. Infelizmente, não há base legal para isso. Sim. Permite, falou muito bem, o estatuto permite que pague, mas não obriga. E assim como Vossa Excelência fala do que permite, seria bom falar também do que não permite. Na atual circunstância que o município se encontra com a folha de pagamento, Vossa Excelência sabe que a lei de responsabilidade fiscal não permite que pague. Entendeu? Sim. Não, uma parte, concedo. Sim. Eu estou entendendo o seu... Isso, eu queria debater em dois momentos. Primeiro, quanto ao convencimento de Vossa Excelência de que, tendo os 10% de desconto, nós não vamos alterar a relação da folha de pagamento com a receita corrente líquida. Essa é uma questão que a vereadora Fabiana se comprometeu em estar pesquisando, e eu posso ajudar a nobre colega nesta pesquisa e até mesmo na questão de produção de provas nesse sentido. Eu não tenho ainda, vereador Edson, sinceramente aqui, convencimento de que isso de fato aconteça. Ou seja, eu não apartilharia a sua ideia e nem a ideia também definida pela colega, porque ainda não me faltam argumentos matemáticos para isso. Mas nós iremos buscar. Agora, só para finalizar, a grande questão é a seguinte: na atual situação que está hoje, e diante da legislação brasileira, levando em consideração que não há lei nenhuma que obrigue ao poder público pagar a licença prêmio vencida, levando em consideração a lei complementar número 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, levando em consideração o conjunto das legislações vigentes nesse país e nesse município, o que vai acontecer é a seguinte condição. Primeiro, não se cobre 10%, e eu quero deixar muito claro que conversei com o Dr. Jefferson e falei para ele: olha, deve ter uma interpretação errada na lei de minha autoria, porque ela não fala do funcionário. E ele voltou a falar: não, eu não estou dizendo que a lei de sua autoria fala do funcionário, que a lei de minha autoria contempla aos empresários. Esses sim podem dar o 10%, e todo mundo aqui é sabedor de que não fui eu também que inventei o 10%, mas que existem leis federais que assim o exigem, para quebra da cronologia.
Agora, ele me falou o seguinte, eu apenas falei no 10%, como analogia pela lei que tinha sido de sua autoria, para não dizer um número qualquer. Tá? Para não dizer um número qualquer. Porém, reconheço que a lei trata sim dos empresários e não dos funcionários. Então, para resumir e para concluir, o que vai acontecer diante das atuais circunstâncias legais desse país será o seguinte: não cobra-se o 10% e a prefeitura, não por querer do prefeito, mas por obrigação e imposição da lei de responsabilidade fiscal, também não vai poder pagar nesse momento a licença-prêmio. Então, finalmente, é o que vai acontecer. Eu não sei, então, qual seria pior. Se seria a pessoa dar o desconto que ela mesma concordou em dar, tá? Ou se seria pior, mesmo ela dando desconto, ela não poder receber. Então, precisamos analisar isso. O outro lado é a análise da seguinte questão. Dando 10%, muda alguma coisa na relação da folha com a receita corrente líquida? Vossa Excelência diz que não, e eu não posso dizer que não, nem que sim, enquanto eu não fizer essa análise. Mas a lei não trata do funcionário público. E o bom seria que, uma vez o meu direito de licença-prêmio vencido e o meu direito adquirido, o poder público fosse obrigado a pagar. Tentei muito encontrar isso, e Vossa Excelência, todas as pessoas que estão aqui presentes, podem procurar também, e se encontrar uma brecha, me avisa. Terei a maior honra de ser um dos autores deste projeto. Muito obrigado. Bom, encerrando a palavra livre, nós passamos à ordem do dia. Na ordem do dia, nós temos uma proposta de emenda à lei orgânica, número 01/2014. A proposta recebeu 2 emendas modificativas de autoria da Comissão de Justiça e Redação e uma do vereador Manuel Brandão, e eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura da emenda. Altera a redação dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 207 da Lei Orgânica do Município de Viradouro e da outras providências. Eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura da emenda número 1. Pois não? Lucas, não passou? Só um minutinho. Eu vou suspender a sessão por apenas 5 minutos, que eu estou achando estranho. Eu pensei que os vereadores estavam... O que aconteceu? Qual que eu...
Foi solicitado a vista e será concedida a vista à vereadora Fabiana. Passamos ao projeto de lei do Executivo número 018/2014. Pois não? Você está falando do projeto? Ah, tá. Nós não podemos votar sem conhecer o que está sendo alterado. Tá. E gostaria de requerer, Vossa Excelência, a cópia da minuta anterior. Quer que eu fale isso? Eu acho que seria interessante. O vereador está solicitando vista ou o vereador... Deixa eu... Senhor presidente, eu quero encaminhamento para... Porque o artigo 186 do regimento estabelece que qualquer alteração tem que ser acompanhada da lei, decreto ou minuta. E no caso aqui, nós recebemos a minuta alterando a minuta existente, nós não recebemos a minuta anterior. Então, faça necessário que essa minuta chegue às nossas mãos para podermos analisar a mudança que está sendo proposta. E gostaria também de pedir, no mesmo termo regimentais, que esse prazo só passe a fluir depois que recebêssemos essa emenda. Essa minuta, melhor dizendo. Então tá bom, vamos retirar o projeto e solicitar essa minuta, pode ser, vereador? Você falou 186, né? O artigo 186 fala que a presidência deve negar de receber as proposituras que não venham acompanhadas da alteração proposta. 186. Então tá bom. Eu solicito ao funcionário da casa que faça as devidas solicitações do vereador Edson. Você retirou o projeto? Eu retirei, o projeto está retirado. De acordo com as suas solicitações. Solicitações de pedido. Vamos passar para o... Passamos então ao projeto de lei do Executivo número 20. E eu solicito a secretária fazer a leitura da emenda. Autoriza a Prefeitura Municipal de Viradouro a efetuar pagamento de despesa realizada no exercício anterior e da outras providências. O projeto recebeu uma emenda modificativa. Eu solicito a primeira secretária que proceda à leitura da emenda. É as duas? Por que tem duas aqui? Emenda 1 ao projeto de lei 20 de 2014, expressivo. Artigo 1º. Fica suprimido o termo "e da outras providências" da ementa do projeto de lei 20 de 2014, passando a mesma a ter o seguinte texto: autoriza o prefeito municipal de Viradouro a efetuar pagamento de despesa realizada no exercício anterior. Viradouro, 22 de abril de 2014. Coloca a emenda em discussão.
Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária que verifique os pareceres que acompanham o projeto. Comissão de Justiça e Redação dá parecer favorável à tramitação do projeto. Aqui concluído, só que não está assinado ainda. Manuel Brandão. Tiguera. Ailton. Certo. Então. Tem finanças e orçamento também, né? Finanças e orçamento, Júnior não veio. Jolimar, favorável. Fabiana, favorável também. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Iniciamos agora a palavra livre para as explicações pessoais. Eu quero... Vereador Edson. Foi de última hora aí, né? Foi de última hora aí, né? Porque eu não tinha percebido. Não. É que você não deu tempo. Aonde? É mesmo? Eu gostaria aqui, senhor presidente, de justificar a minha postura com relação àquela representação que eu fiz junto à Justiça de Viradouro com relação à criação daquele cargo de assessoria jurídica aqui. Eu a fiz porque, como eu já tinha dito aqui nessa sessão, que eu entendia desnecessário aquele cargo e que o município, ou Poder Legislativo, ia gastar um dinheiro desnecessário também. Então, a minha justificativa é essa. Lógico que, como já disse antes, Poder Legislativo e Executivo são independentes e autônomos. Só que o recurso não utilizado aqui, Vossa Excelência sabe disso, será devolvido ao Executivo, que pode implementar em qualquer outra atividade. Mesmo porque as atribuições constantes nesse cargo recentemente criado, que o juiz deu uma liminar pedindo a exoneração do ocupante, que felizmente ele já tinha solicitado um pouco antes, vai gerar uma economia ao nosso município. Era isso que eu queria justificar aqui nessa tribuna. A palavra continua livre. Com referência ao comentário do vereador Edson, eu não quero entrar nas questões da contratação ou não, até porque nós temos aqui um jurídico de altíssima qualidade. E o que diz respeito à contratação de um outro assessor jurídico, eu achei que era de importância também para a Câmara Municipal. E não quero entrar no mérito dessas questões, no que diz respeito à Justiça, que nós temos 60 dias para responder ao Ministério Público. E quero aproveitar a oportunidade aqui também, fazer com que esta casa faça chegar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, e através do prefeito, também ao vice-prefeito, Antônio Carlos Ribeiro de Souza Cal, pela conquista dos 5 médicos que já estão no município de Viradouro, os médicos cubanos. Eu estive em São Paulo com o vice-prefeito no ato do encaminhamento desses médicos para os municípios e averiguando os municípios que foram contemplados, municípios como Piracicaba, municípios como Itu, Cotia, tinha lá 2, 3 médicos, e nós, com um município pequeno, com quase aproximadamente 20 mil habitantes, tivemos a graça de ter aqui 5 médicos que estão, como você disse, vereador Jolimar, 8 horas disponíveis para a população. E eu tenho certeza que, com esses 5 médicos que já estão na cidade, e dentro de um período de 30 dias,
eles estarão já medicando, a população pode ter certeza que vai ser muito bem beneficiada, até porque, olhando o histórico na viagem com esses médicos, percebi o quanto esses médicos já estão atuando na área de medicina. Médicos com 27 anos de profissão, 18 anos de profissão. Ao que vi, só tem uma médica com 3 anos. O restante são 7, 18 e 27 anos. Então eu quero fazer chegar aqui ao Poder Executivo os parabéns a esta casa, principalmente ao vice... Eu quero justificar aqui a solicitação e o pedido do Edson Tiguera. Ele está dizendo que acabou de falecer o irmão dele de bebedouro e ele está saindo para isso. Aproveitar já para a gente passar ele está com pressa, as nossas condolências, né? Então é isso, eu quero que faça chegar ao gabinete do prefeito municipal os parabéns por esta grande conquista na área da saúde. Das solicitações, eu pedi que encaminhasse ao excelentíssimo senhor prefeito e eu estou aguardando para depois passar ao nobre vereador. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão ordinária. Tendo o número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos nobres vereadores se seus votos se permaneçam os mesmos. Assim sendo, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais uma sessão extraordinária. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Sessão ordinária.